Meus amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de fé aqui no canal Riqueza de São Miguel Ativada. Sinta este momento como um portal sagrado se abrindo diante de você. Imagine uma luz azul celestial descendo sobre o seu lar neste instante, trazendo paz, proteção e renovação. Que alegria ter você aqui! Não é por acaso que você chegou até esta oração. Existe um propósito divino se movendo ao seu redor. Antes de começarmos nossa conversa com o poderoso São Miguel, peço que você deixe seu like como um ato de fé. Escreva Amém nos comentários como sinal de aliança espiritual. E compartilhe com 7 pessoas para que a proteção alcance outros corações que precisam. Permaneça até o final, porque hoje haverá uma bênção especial, como um escudo de luz descendendo diretamente do céu para você. E no final mesmo, revelarei a palavra do dia que irá mudar o rumo da sua semana. A palavra escolhida hoje é confiança. Acredite, ela vai tocar profundamente seu coração quando chegarmos lá. Respire fundo. Abra o coração. Prepare sua alma para receber uma chuva de bênçãos. Agora, observe com os olhos da fé o que o Salmo 91 nos entrega como verdade eterna. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Digo ao Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Que passagem sublime! Ela é como um escudo invisível se formando ao nosso redor. Quando nos colocamos sob a proteção de Deus e de seus anjos, nenhum mal consegue atravessar essa muralha espiritual. O Salmo declara que nenhuma praga entrará em nossa morada. Isso significa que nossa casa, nossa família, nossa saúde, nosso trabalho, tudo o que é nosso, está sob vigilância divina quando confiamos no Senhor. Talvez você tenha chegado aqui com o coração apertado. Preocupações com a semana, medo do amanhã, contas acumuladas, problemas na família, resultados de exames, desafios que parecem leões famintos à sua volta. O Salmo 91 responde com firmeza. Deus ordenou aos seus anjos que guardem você em todos os caminhos. Veja com a imaginação, anjos caminhando ao seu lado na rua, no trabalho, no hospital, na fila do mercado, no trânsito, em cada passo que você der. São Miguel é o comandante desse exército, um guerreiro celestial com armadura reluzente e espada de luz flamejante que corta todo o mal. Enquanto você vive sua rotina, existe uma batalha acontecendo no mundo espiritual. São Miguel luta em silêncio contra tudo que quer te derrubar. Ele vence guerras que você nem percebeu que existiram. Para entender essa força, lembro você de uma história poderosa. Daniel na cova dos leões. Daniel orava sem medo. Inimigos invejosos o condenaram. A sentença parecia morte certa. Leões famintos rugindo na escuridão. O rei, aflito, passou a noite em agonia. Ao amanhecer, correu até a cova, com o coração descompassado, gritando: Daniel, você está vivo! Uma voz respondeu, firme e serena, ecoando como trombeta no silêncio. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Nenhum arranhão, nenhuma dor, apenas milagre. O impossível se redobrou diante da fé. Imagine isso. Leões ferozes tentando avançar e mãos angelicais segurando seus focinhos, impedindo qualquer ataque. É assim que funciona com quem confia. É assim que Deus protege os seus. É assim que São Miguel age por você. Os anjos estão em ação agora mesmo. Você não os vê, porém eles estão ali, afastando acidentes, bloqueando injustiças, desviando perigos, segurando ataques invisíveis. Meus queridos, esta semana que se inicia será diferente.
Você não estará só. Seja qual for o leão que ruge contra a sua vida, nenhum deles pode superar o poder do Altíssimo. Vamos clamar por essa proteção. Vamos erguer a voz da fé. Vamos convidar o arcanjo Miguel para ser o guardião de cada passo que você der. Respire fundo. Coloque sua mão sobre o coração. Sinta a presença do céu se aproximando. Agora, vamos orar juntos. A manhã que nasce no céu, antes de chegar à terra. A noite parecia querer permanecer para sempre, como se a escuridão tentasse atrasar a chegada da luz. Contudo, no horizonte do invisível, algo começou a despertar. Primeiro, um sopro. Depois, um brilho tímido, como um fio dourado trilhando caminho por entre as nuvens. Era a promessa do dia lutando para nascer. As sombras recuavam como tropas derrotadas diante da marcha do sol. Nessa transição silenciosa, o céu abria seus olhos, e junto com ele, meu coração se erguia para uma nova esperança. Domingo, dia da vitória, dia em que Cristo transformou o impossível em realidade eterna. Enquanto a luz se espalhava pela atmosfera, o mundo espiritual se agitava. Hostes celestes desdobravam asas que refletiam o fogo sagrado, posicionando-se ao redor daqueles que decidiram permanecer firmes na fé. Era como se Deus decretasse: hoje, nenhum dos meus caminhará desprotegido. O Senhor não apenas observa, Ele age, Ele conduz, Ele fortalece. Seus anjos descem com espadas erguidas, prontos para bloquear cada ataque contra a mente, cada seta que tenta ferir o coração, cada peso que tenta cansar a alma. Há uma batalha, mas não há derrota para aqueles que pertencem ao Altíssimo. A certeza invade o peito. O que vem pela frente não será definido por medo, mas por promessa. Quem escolhe confiar em Deus ao amanhecer, experimenta o milagre de renascer junto com a luz. Os desafios podem até tentar permanecer, porém se tornam pequenos diante do esplendor daquele que governa o universo. Deus não chega atrasado. Deus não esquece. Deus não abandona. Ele transforma a manhã em uma declaração celestial. Eu estou contigo, e o dia vai te provar isso. O impossível se curva diante da presença divina. Cada passo dado desta manhã se torna uma marcha de conquista. O céu abriu o caminho. Agora, cabe a nós caminhar nele. O suspiro que Deus transforma em vitória. Há dias em que o peito tenta ser forte, mas o coração se cansa de batalhar em silêncio. Há momentos em que os olhos procuram um horizonte, porém só encontram o peso das preocupações. O corpo quer avançar, mas a alma parece sussurrar: eu não consigo mais. Deus conhece exatamente esse instante. Ele escuta o que a boca não consegue expressar. Os suspiros que escapam do coração são orações que o céu entende antes mesmo de serem formuladas. A lágrima que escorre sem permissão se torna uma carta enviada diretamente ao trono da graça. O inimigo tenta convencer a alma de que isso é fraqueza. Contudo, no reino de Deus, este é o momento mais poderoso. Quando o ser humano chega ao limite, o Todo-Poderoso começa a agir. As trevas se agitam ao perceber que aquele que parecia caído começa a se levantar novamente. Os anjos se organizam como um exército que não admite recuo. Deus ordena: fortaleçam quem me pertence. Ele não nasceu para ser vencido. Nesse instante, algo invisível se move. O peso do desespero perde força. O coração volta a respirar fé. A esperança, antes apagada, reacende com a intensidade de uma chama alimentada pelo sopro divino.
Não existe desânimo capaz de resistir à voz que criou o universo. Quando Deus diz, levanta, a alma encontra forças onde nunca imaginou que existiam. A oração não precisa ser longa, não precisa ser perfeita. Um simples, Senhor, ajuda-me, ecoando do coração, é suficiente para os céus se inclinarem. A fragilidade humana se torna palco para a grandeza de Deus. Nenhuma dor permanece eterna quando colocada nas mãos daquele que cura. O milagre começa no exato instante em que a alma decide não desistir. O inimigo vê fraqueza. Deus vê coragem. O céu vê vitória. O que parecia o fim será lembrado como o momento da virada. Quando o céu se ergue para te defender, existem guerras que ninguém vê, mas que o coração sente em cada batida acelerada. Há ataques que não deixam marcas na pele, porém ferem profundamente a alma. São lutas invisíveis que acontecem no território do pensamento, onde o inimigo tenta plantar medo, confusão e desesperança. Contudo, nenhuma batalha travada na mente é ignorada pelo Senhor dos Exércitos. No instante em que a angústia tenta dominar, o céu se levanta como um muro inabalável. Os anjos se posicionam com espadas erguidas, formando uma fortaleza espiritual ao redor daqueles que clamam pelo nome de Deus. A cada seta de dúvida que se aproxima, uma lâmina de luz a corta antes mesmo que toque o coração. Há uma convocação divina em andamento. O rei chama seu exército celestial para proteger quem escolheu confiar, ainda que tremendo. A ordem ecoa como um trovão que rasga o mundo invisível. Ninguém toca no meu ungido, ele me pertence. As trevas tentam avançar, mas são empurradas para trás pela autoridade que já venceu todas as batalhas desde a eternidade. O mal não resiste à luz. A mentira não permanece diante da verdade absoluta. O céu não assiste em silêncio, ele age. Cada oração se transforma em escudo, cada louvor se torna uma lança. Cada passo em fé é interpretado como um ato de coragem que abala as trincheiras do adversário. Aquilo que parecia uma derrota iminente se revela o prelúdio da vitória mais marcante. Nunca subestime o Deus que protege você quando ninguém está olhando. As batalhas mais intensas muitas vezes são travadas longe dos olhos humanos, porém nunca fora da visão do Altíssimo. Quando falta força, ele fortalece. Quando falta direção, ele guia. Quando o coração se sente vulnerável, ele cobre com sua glória. A proteção de Deus não depende de circunstâncias, ela depende da aliança que ele firmou com quem o ama. O inimigo pode até tentar, mas jamais conseguirá vencer quem já foi selado pela promessa divina. O céu luta por você. A vitória é uma realidade que já foi escrita antes mesmo da guerra começar. A presença que transforma o ambiente. Há momentos na vida em que o local onde estamos parece carregado, pesado, como se o ar estivesse cheio de pensamentos e sentimentos contrários à paz. Cada passo se torna mais difícil, cada inspiração traz um pouco de inquietação. Parece que algo invisível tenta retirar a alegria do coração. Contudo, quando Deus chega, tudo muda. A atmosfera se transforma como se uma luz intensa iluminasse até os cantos mais escondidos da alma. Aquilo que antes parecia sufocante se torna espaço de liberdade. O medo, que tentava rugir como um leão, perde o som diante da autoridade de Cristo. O Senhor não entra em um ambiente de forma discreta. Ele atravessa as portas do invisível com uma presença que expulsa toda perturbação. Seus anjos pousam como sentinelas, firmes, com asas abertas, formando um círculo de proteção que nenhum mal consegue ultrapassar. A glória de Deus não pede licença para operar. Ela ocupa, domina, purifica. Onde antes havia confusão, a paz se estabelece como um trono. Onde a dor gritava, o consolo agora sussurra a esperança.
Onde as trevas tentavam reinar, a luz governa com autoridade absoluta. O inimigo se retrai porque reconhece quem chegou. Ele sabe que não pode permanecer onde o nome de Jesus é exaltado. Quando Deus se faz presente, o ambiente não é o único a mudar. A mente clareia, o coração se fortalece, a alma respira, a fé se reacende. Por isso, convidar o Senhor para cada espaço da vida não é apenas um gesto devocional, é uma estratégia de sobrevivência espiritual. A presença de Deus silencia mentiras, desfaz ataques, cura memórias, organiza o que estava caótico. Nada pode resistir ao toque do Criador. Ele transforma casas em lares, quartos em lugares de adoração, lágrimas em sementes de milagres. Onde Ele está, a vitória já se faz presente. O céu não é distante para quem convida o Rei para perto. A voz que orienta no meio do caos. Há situações em que o mundo ao redor parece se tornar um grande labirinto. Cada caminho sugere uma direção, mas nenhum sinaliza certeza. O barulho das preocupações tenta abafar qualquer pensamento de esperança. O medo fala alto. A dúvida tenta comandar. Ainda assim, no meio dessa confusão, existe uma voz que não se mistura ao caos. É a voz de Deus. Ela não grita, embora tenha autoridade para calar tempestades. Ela se manifesta como um sussurro que atravessa a tormenta, trazendo clareza onde só havia confusão. Sua palavra não compete com o barulho do mundo. Ela reina acima dele. Quando a alma decide escutar, o impossível torna-se compreensível. O invisível ganha forma. A paz substitui a inquietação. O coração que antes vacilava, agora se ergue com firmeza. O céu não deixa os filhos de Deus caminharem sem direção. O pastor sempre guia suas ovelhas, mesmo quando elas se perdem na dúvida da escuridão. As trevas podem tentar esconder o caminho. Contudo, a voz do Criador ilumina onde os olhos ainda não conseguem ver. Ao comando divino, os passos se alinham. Cada decisão se torna segura. A coragem antes adormecida desperta como um guerreiro que volta a acreditar na vitória. A orientação de Deus nunca falha. O que o Senhor promete, Ele cumpre. O que Ele começa, Ele finaliza. Ouvir sua voz é mais do que receber um conselho. É acessar a verdade absoluta que sustenta o universo. Quem aprende a reconhecer sua direção, descobre que nenhum obstáculo é permanente e nenhum adversário é definitivo. O inimigo tenta provocar confusão. Deus concede sabedoria. O inimigo tenta paralisar. Deus ordena, avance. O inimigo tenta destruir sonhos. Deus restaura destinos. Quem caminha guiado pelo céu não se perde. Quem confia na palavra nunca recua. Quem ouve a voz do Pai encontra paz mesmo no meio da guerra. A voz de Deus não é apenas um som, é um mapa para a vitória. O coração humano vive cercado de ventos fortes. Há dias em que o medo sopra como uma corrente fria que tenta congelar a fé. Há momentos em que pensamentos se levantam como ondas gigantes, ameaçando virar o barco das emoções. A vida nem sempre é mar calmo. Contudo, existe uma paz que não depende do clima ao redor. A paz que vem de Deus não espera o silêncio da tempestade para se manifestar. Ela desce antes, como um comando do céu que organiza o caos. A presença do Senhor envolve a alma como um escudo invisível, impedindo que a tormenta governe o interior. As ondas continuam batendo, o vento persiste, porém o coração permanece firme, como se fosse sustentado por mãos poderosas que nunca soltam. O inimigo tenta assustar. A paz de Deus ordena: aquieta-te. Enquanto os trovões ecoam lá fora, o Espírito Santo sussurra dentro da alma. Seu consolo é mais real do que qualquer ameaça. Sua proteção é mais sólida do que qualquer perigo. A paz de Cristo é uma âncora que impede a alma de ser levada por correntes de desespero. O Senhor Jesus não apenas acalma tempestades, Ele ensina ao coração a atravessá-las com dignidade e confiança. A paz de Deus não é a ausência de problemas, é a certeza da presença dEle no meio deles. Quando o medo tenta dominar, a fé responde. Quando a ansiedade tenta tomar o controle, a segurança em Cristo assume o governo.
Nenhuma inquietação permanece onde a paz celestial se estabelece. Nenhuma ameaça prevalece onde o Rei habita. O mal pode rugir forte, mas o sussurro do Pai vale mais que qualquer tempestade. A alma que descansa em Deus se torna indestrutível, porque descansa na rocha que não se abala. A paz de Cristo não se explica, se sente, se vive, se guarda para sempre. O socorro que chega no tempo exato. Quando o peso do dia parece maior do que a força disponível, o coração pensa em desistir. Cada passo exige um esforço que já não parece existir. Pensamentos tentam convencer a alma de que a queda é inevitável e que ninguém se importaria com o colapso interior. Nesses instantes, quando a esperança parece se desfazer como areia entre os dedos, o céu se move com precisão absoluta. Deus nunca chega cedo demais para que a glória seja banalizada. Ele nunca chega tarde demais para que o desespero vença. Ele chega no momento exato em que a vitória será lembrada como um milagre incontestável. O socorro do Altíssimo não se limita a palavras de incentivo. Ele manifesta poder. Ele coloca anjos para carregar o que já não conseguimos suportar. Ele abre caminhos onde só havia muros. Ele transforma finais aparentes em novos começos. As trevas se assustam quando percebem que a intervenção divina mudou o rumo da história. O que estava prestes a ruir se fortalece. O que estava prestes a morrer revive. O que estava perdido é encontrado. O impossível se curva diante da vontade soberana do Criador. O ser humano avalia a vida pelo que enxerga. Deus governa pelo que conhece desde a eternidade. O que hoje parece atraso será entendido como preparação. O que parece silêncio será reconhecido como cuidado. O que parece fraqueza se revelará como um momento exato em que o céu assumiu o controle. A fé não tem cronômetro. Ela confia mesmo quando os ponteiros da vida se movimentam contra nós. Enquanto muitos perguntam quando, Deus responde no meu tempo. E quando esse tempo chega, nada pode impedir o milagre. O socorro divino não falha, não atrasa e não erra. A vitória se aproxima com passos certeiros. O céu está intervindo. O socorro está em movimento. Existem adversários que se levantam como gigantes diante de nós. Eles não têm carne nem ossos, mas possuem nomes que assustam: medo, escassez, enfermidade, rejeição, solidão. Eles nos observam de cima, tentando nos convencer de que somos pequenos demais para vencê-los. O inimigo se alimenta da ideia de que não temos armas. Ele tenta sussurrar que estamos indefesos. Porém, existe uma verdade que abala todo o inferno. A palavra de Deus é a espada que derruba qualquer gigante. Ela corta dúvidas, perfura mentiras, destrói fortificações espirituais. Quando proclamada com fé, ela se torna uma lâmina de luz que o adversário não consegue enfrentar. O diabo conhece essa força e tenta impedir que ela seja usada. A batalha não se ganha com força humana. Vence-se com o poder que procede do Altíssimo. Cada versículo declarado é um golpe certeiro contra o mal. Cada promessa proclamada é um passo adiante rumo à vitória. O inferno treme quando um servo de Deus se levanta com a Escritura em mãos. O gigante pode ser grande, porém não é maior que o Deus que te chamou. A espada que você carrega não lhe pertence, mas ao Senhor dos Exércitos. A vitória não depende do tamanho da luta, mas da fidelidade daquele que luta ao seu lado. Quando o inimigo gritar, responda com a palavra. Quando a dúvida surgir, ataque com a verdade. Quando o medo tentar paralisar, golpeie com a fé. A Bíblia não é apenas um livro. É a arma que o céu colocou em nossas mãos para destruir o que o inimigo tenta levantar contra nós.
Aquele que confia na palavra não apenas luta, ele vence com autoridade. Os gigantes caem diante da espada do Espírito. O fogo que não se apaga. Há um fogo dentro daqueles que pertencem ao reino de Deus. Ele não se acende por emoção passageira. Ele nasce no encontro com o Espírito Santo, quando o céu toca o coração e desperta uma chama que nenhuma tempestade consegue apagar. O inimigo tenta soprar ventos de desânimo para extinguir a luz. Ele lança dúvidas para tentar resfriar a fé. Ele usa circunstâncias para abalar a confiança. Contudo, o fogo que o Senhor acende não é comum. Ele vem da própria essência divina. Este fogo aquece a esperança, ilumina os passos, purifica o que precisa ser deixado para trás. Ele queima tudo que tenta impedir o propósito. Não destrói o que é verdadeiro, apenas incendeia aquilo que deve viver com mais intensidade. No mundo espiritual, esse fogo é visível. O inferno reconhece quando alguém carrega a glória de Deus. As trevas se afastam de quem caminha com um olhar iluminado pela presença do Espírito. Nada detém o ardor da fé quando ele se torna chama do céu. A chama que Deus colocou dentro de você não depende de emoções. Ela depende da presença dele. Quanto mais próxima a alma estiver do Pai, mais forte arde o fogo interior. O medo não resiste à chama. A fraqueza se transforma em força. A frieza se torna a paixão pela vida e pela verdade. A chama pode até diminuir em intensidade, porém jamais se apaga completamente. Deus mesmo a reacende com seu sopro de amor quando o coração clama por ele. Se alguém perguntar de onde vem a sua força, responda com convicção: vem do fogo que o céu colocou em mim. Você carrega a marca da luz. Você foi aceso para brilhar. Você está destinado a iluminar caminhos. O fogo de Deus não se apaga, ele se expande. O olhar humano enxerga limites, vê paredes, vê barreiras, vê aquilo que se levanta como obstáculo. Porém, o olhar de Deus enxerga através de tudo isso. Ele vê além dos fatos, além das circunstâncias, além das feridas e medos. Muitas vezes, aquilo que consideramos perda é, na verdade, proteção. Aquilo que julgamos atraso é cuidado. Aquilo que chamamos de queda é preparação para o salto que está por vir. Nada escapa ao olhar do Criador. Enquanto você enfrenta o hoje, Deus contempla o amanhã já completo. Ele vê a vitória que está se aproximando. Ele vê a cura que está em movimento. Ele vê a transformação que está prestes a florescer. O que os olhos naturais não captam, a fé anuncia. O melhor de Deus ainda está por se revelar. O olhar dele sempre mostra o caminho. A verdade dele sempre prevalece. A bênção que sela a semana. Respire fundo, feche os olhos por um instante, visualize diante de você um grande portão dourado se abrindo lentamente. A luz que sai dele é tão forte que chega a aquecer a pele. Esta luz representa a proteção divina que acompanha cada passo desta nova semana. Imagine São Miguel Arcanjo se aproximando. Sua armadura reflete o brilho do céu. Suas asas se abrem sobre você como um escudo invencível. A espada de luz dele toca o chão e, no mesmo instante, tudo aquilo que te ameaçava cai por terra e desaparece como fumaça ao vento. Nada pode resistir à força do Altíssimo. Nada pode anular os planos de Deus para a sua vida. Nada pode roubar o que Ele preparou para você. Profecia de vitória para a semana. Visualize a porta de entrada da sua casa sendo coberta por uma luz azul celestial. Esta luz se espalha pelos cômodos, pelas janelas, pelos cantos, pelo teto. Não há espaço para o mal. A paz passa a morar aqui. Veja também você saindo para trabalhar, estudar ou resolver suas coisas. São Miguel vai na frente, afastando perigos, abrindo caminhos. Tudo o que antes travava começa a fluir. Aquilo que estava fechado se abre. Aquilo que parecia perdido é restaurado. Sinta a presença de Deus te guiando pela mão. Ele cuida dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua saúde, das suas emoções. Esta semana não será comum.
será marcada por livramentos, respostas e milagres. O céu está te guardando. A vitória já caminha em sua direção. Que o Senhor Todo-Poderoso te envolva com sua luz. Que o Espírito Santo te dê sabedoria e paz. Que São Miguel te proteja com sua espada de justiça. Que tudo que sair de suas mãos prospere. Que toda seta do inimigo seja quebrada. Que a proteção venha antes de qualquer perigo. Que sua família permaneça sob guarda divina. Que esta semana seja abençoada do início ao fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Se esta oração tocou seu coração e você visualizou cada palavra como realidade, escreva nos comentários. Eu estou protegido e vencerei esta semana. Compartilhe esta oração com 7 pessoas que você deseja ver protegidas também. Abençoe vidas com um simples gesto. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para receber nossas orações diárias. A fé se fortalece quando alimentada todo dia. Continue esta corrente poderosa escolhendo uma das orações que aparecem aqui na tela. Não pare a sua vitória pela metade. Deus te abençoe e São Miguel te guarde sempre. Até a próxima oração. Fique com Deus.